Se você está vendo esse vídeo, é porque ama jardinagem, mas odeia as ervas daninhas. Elas fazem parte da rotina, mas é de enlouquecer qualquer um. E infelizmente é a parte chata, e é algo que você tem que lidar no jardim. A boa notícia é que você pode controlá-las. Aqui deixo 10 maneiras não tóxicas para controlar as ervas daninhas em seu jardim. 1. Mulching ou cobertura morta. Cobrir o seu solo de jardim com uma camada de matéria orgânica pode abafar e inibir ervas daninhas, bem como impedir que novas sementes dessas ervas germinem. Para fazer esse mulching, você pode usar restos de grama cortada, palha, lasca de madeira, mas também pode colocar um jornal, papelão, cortina velha de algodão ou lençóis de cama. Se quiser gastar dinheiro, existem tecidos e plásticos específicos para essa cobertura morta que você encontra em lojas especializadas. Fazer uma cobertura morta pode ter certeza que vai evitar o crescimento das ervas daninhas do seu jardim e na sua horta. 2. Espaço menor entre plantas. As ervas daninhas não podem se apossar do seu jardim se não houver espaço para elas. Portanto, considere diminuir o espaço entre as plantas. A maioria das recomendações de espaço entre plantas é para aquelas que têm facilidade de transmitir doenças quando as folhas se tocam na maturidade. Mas se o que você está plantando não tiver esse problema, reduza em uns 25% a distância de plantio recomendada. Ao plantar sua vegetação mais perto, não vai deixar espaço para que as ervas daninhas brotem entre as plantas. 3. Fofar menos a terra. Cavar e remexer muito com o solo antes de plantar pode trazer todas as sementes de ervas daninhas para a superfície. Em vez disso, se você está plantando sementes, só precisa cavar o espaço que precisa para plantá-las, em vez de ficar cavando todo o canteiro. Com isso, você perturba o solo o mínimo possível. Esse método de plantar diretamente também melhora a estrutura e fertilidade do solo e aumenta a população de organismo benéfico do solo. 4. Solarização. Solarizar seu solo significa cobrir uma área do solo cheio de ervas daninhas com um plástico transparente e pesado. Plástico preto não funciona tão bem. Isso só funciona em pleno sol e clima quente, onde o calor vai se acumular debaixo do plástico e vai cozinhar suas ervas daninhas literalmente. Remova ou não toda a vegetação do local e regar muito bem toda a área. Usando a enxada e o ancinho, faça uma rebaixada nas laterais para poder encaixar o plástico adequadamente. Cubra o solo com o plástico. Ancorar o plástico colocando terra por cima ao longo de todos os lados do canteiro. Cortar o excesso do plástico. Por último, estabilize o plástico com pedras no meio e seu jardim está preparado para a solarização. Deixe esse plástico por 4 a 6 semanas e remova apenas quando todas as ervas daninhas estejam completamente secas. 5. Regue suas plantas e não suas ervas daninhas. Os nutrientes e a água que você dá ao seu jardim ajudarão as ervas daninhas a crescerem tanto quanto ajudarão os vegetais e as flores que você deseja. Use irrigação por gotejamento ou garrafas PET individuais que forneçam água apenas para as raízes de suas plantas e não aos espaços vazios ao redor delas. 6. Deixem as ervas daninhas crescerem primeiro. Quando você espalha o adubo sobre a terra, as sementes de ervas daninhas germinam e aparecem junto com as sementes que você plantou. Para evitar que isso aconteça, ponha o adubo antes na terra, umas 2 semanas antes de plantar. Espere que a erva daninha germine e retire todas com mais facilidade. 7. Retire as ervas daninhas com a terra molhada. O momento ideal para retirar as ervas daninhas é quando tiver uma chuva forte. O chão está úmido e as ervas daninhas saem do chão com esforço mínimo. No entanto, se você estiver no meio de uma seca e as ervas daninhas ainda estiverem aparecendo, esse é o momento errado de tentá-las puxar manualmente. Neste caso, o melhor mesmo é usar uma enxada. 8. Água fervendo. Ferva uma chaleira de água e despeje sobre qualquer erva daninha para queimá-las. Essa técnica é ótima para ervas daninhas que crescem nas rachaduras de pavimento ou entre os caminhos do jardim. 9. Vinagre, água e sabão. Você pode criar uma versão natural do Roundup misturando vinagre, água e sabão. Misture 2 xícaras de água, algumas gotas de detergente e 50 ml de vinagre ou álcool. Misture em um frasco spray, pulverize as ervas daninhas para secá-las e matá-las. Tenha cuidado para não borrifar as suas plantas regulares, porque o álcool vai secar qualquer uma que seja. Este spray não funciona bem em áreas sombreadas. Aplique mais se a primeira dosagem não resolver todo o seu problema.
10. Polvilhe com sal. Para as ervas daninhas mais próximas de seus vegetais e outras plantas, é uma boa ideia jogar sal sobre elas. Isso vai deixá-las queimadas. Repetindo, tenha cuidado ao aplicar o sal e não deixe salpicar nas suas plantas. Jamais use o Roundup. Apesar de facilitar muito sua vida, está comprovado através de estudos que é um veneno altamente perigoso que deixa resíduos nos alimentos que, quando ingerido, interrompe as funções normais do corpo e leva ao desenvolvimento das doenças de Parkinson, infertilidade ou câncer. Além disso, destrói a cadeia natural ambiental. Para evitar todos esses sérios efeitos de saúde e ambientais, ignore completamente o Roundup e outros herbicidas. E experimente algum desses métodos orgânicos eficazes para controlar sua erva daninha. E você tem algum truque eficiente para controlar a erva daninha? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe o seu joinha.